Boa tarde, que Deus abençoe a todos vocês que estão aí nos acompanhando neste vídeo. Veja bem, eu estou aqui para colocar algumas questões, para esclarecer questões na verdade, porque nós sabemos que quando se fala em poder de Deus, tem muitas pessoas que desconhecem a capacidade do poder de Deus. Eu quero que você saiba que há uma palavra dita por Deus nesta Bíblia que diz assim: Deus é infinitamente mais capaz de fazer mais do que pedimos e pensamos. Significa que você pode pensar ao extremo a respeito do que Deus é capaz de fazer, ainda assim você não terá, condições de saber o quanto é que Deus pode operar. Nós estamos aqui para esclarecer um pouquinho sobre o poder de Deus, sobre aonde ou se há um limite para Deus se manifestar. Eu creio, a Bíblia diz, quando Deus revelou o livro de Apocalipse a João, João voltou de lá do arrebatamento dizendo assim, que ele viu coisas inefáveis que não cabe ao homem dizer. Sabe o que ele estava querendo dizer com isso? Que tem coisas que se João fosse colocar para o homem não teria compreensão psicológica o suficiente para entender. Então, quando nós falamos de envolvimento com Deus, você sempre verá Deus fazer coisas que não é comum, que a tua mente não conhece. E inclusive por esses dias, há um bom tempo, a igreja Tempo de Vencer, aqui na cidade de Barretos, nós temos vivido uma tremenda unção, manifestação do poder de Deus. Para que você fique esclarecido acerca do que é isso, vou te mostrar dentro da palavra o que Deus está fazendo com as nossas vidas. A Bíblia diz, ali no livro de Atos dos Apóstolos, para que você compreenda melhor o que Deus tem a dizer, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a palavra nos fala que ocorreu um grande evento na terra. Um evento que marcou e mudaria a história da terra para todo sempre. Ela fala dos dias de Pentecostes. Para que você entenda, diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Olha o que diz: e começaram a falar em outras línguas, e diz assim, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Versículo 5: em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correu aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, diz o texto. E todos pasmavam-se ou ficaram assustados, maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como pois ouvimos cada um a nossa própria língua em que somos nascidos? Olha no versículo 9: portanto, os medos alimentas, e os que habitam na Mesopotâmia, e a Judeia e Capadócia. Olha o que diz o texto. Eu quero interromper um pouquinho para que você entenda. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens, aquelas mulheres, e segundo diz a Bíblia, estava cerca de 120 homens, sem contar mulheres e crianças reunidos, orando, pedindo a Jesus a promessa que viesse do céu, que era o Espírito Santo que Jesus havia prometido. A Bíblia diz então que quando o Espírito desceu, aconteceu algo novo, inédito, singular, que o povo que estava do lado de fora começou a ouvir os barulhos. E eles ficaram assustados, porque estas pessoas foram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Aquele povo, querido, eu quero que você saiba que eles nunca tinham presenciado um fato como aquele. Por isso que a Bíblia diz que eles ficaram confusos e começaram um monte de questionamentos.
a se perguntarem aonde, como, o que é isso. Olha no versículo 14, para você entender melhor, diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz, dizendo-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja vosso isto notório, escutai as minhas palavras. Olha o que Pedro falou, o apóstolo: estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Escute-me bem, eu quero falar para você que naquele dia o Espírito Santo estava cravando a bandeira do avivamento, do Espírito, do mover, justamente naquela região. E era algo tão novo que a mente daquelas pessoas não tinha capacidade de entender o que estava acontecendo, porque, para quem não sabe, a nossa mente compreende aquilo que ela conhece, ou aquilo que os olhos viu, ou aquilo que a mão apalpa. Agora, quando se fala de algo que não conhecemos, que não apalpamos e que nunca vimos, encontramos às vezes uma dificuldade de assimilar aquilo. No entanto, o questionamento aqui foi terrível. A Bíblia diz que esses homens começaram a falar: eles estão embriagados, estão bêbados. E Pedro, que era o líder atual daquela igreja naquela época, ele se levantou e começou a dizer que aquilo que estava acontecendo é um derramamento do Espírito. Então eu quero esclarecer para você que tem dúvida acerca da manifestação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo se manifesta num ambiente, você pode se acostumar a ver coisas que não são da terra acontecer. Talvez você se assuste quando vê um irmão dando uma liberdade maior, ou se deliciando mais no Espírito, ou ele está extravasando de uma forma intensa, lógico, com respeito, com integridade, mas está se doando um pouco mais, e você permite então com que o Espírito te move. Não se assuste, porque o Espírito ele tem várias formas de nos tocar. Para você entender, a Bíblia diz no livro de João, capítulo 18, versículo 6 ali em diante, ela fala uma palavra muito profunda. Ocorreu um episódio que Jesus estava para ser preso, e ele subiu para orar, e diz a Bíblia que quando ele desceu, Judas, o traidor, junto com os soldados romanos, eles estavam vindo capturar Jesus Cristo. E os soldados, um entre eles, disse assim: quem é Jesus? E Jesus de repente olhou e disse assim: sou eu. Se você analisar o texto, a Bíblia diz que quando ele falou sou eu, a Bíblia diz que todos que estavam presentes ali caíram no chão, só de Jesus ter pronunciado sou eu. Pastor, o que significa isso? Talvez você esteja pensando. A Bíblia diz que no livro de João, capítulo 1, que o Verbo se fez carne e habitou-se entre nós, e o Verbo era Deus. Ela está dando uma explicação de que Jesus Cristo era o próprio Deus manifestado na pessoa do Filho. Então, além de Jesus Cristo ser um homem, ele também era Deus. Significa o que, pastor? Que quando Jesus Cristo liberou sou eu, aquele era o poder de Deus soando através das palavras de Jesus Cristo. Ou seja, todos os homens que estavam reunidos quando Jesus disse sou eu, caíram ao chão. Para você assimilar melhor este versículo, a Bíblia diz que Moisés, quando viu ou pediu para ver o poder de Deus, Deus olhou e falou assim: Moisés, homem nenhum pode viver se ver a minha face. A Bíblia diz então que Deus coloca Moisés na fenda da rocha e esconde, e faz a bondade de Deus passar por toda a frente de Moisés. A Bíblia diz que é tão grande o poder de Deus que se um homem ver, ele não permanece de pé. Você lembra quando Deus ele chama Moisés para uma missão de libertar o povo do Egito? A Bíblia diz que Deus olha para Moisés, quando Moisés pergunta: mas para quem eu vou falar? Quem me enviou, Senhor? A Bíblia diz que Deus olha para Moisés e diz: diga que o eu sou te mandou.
Então eu quero que você entenda no livro de João, capítulo 18, versículo 6, quando Jesus disse, sou eu, ele disse, Deus, ou seja, era o poder de Deus fluindo através das palavras de Jesus, e todos viram e caíram no chão. Querido, eu quero que você compreenda que há dimensões que nós alcançamos, aonde ali vivemos coisas incomuns. Há dimensões que nós alcançamos, que ali vivemos coisas profundas demais. E quando Jesus pronunciou essa palavra, sou eu, ele colocou para fora uma dessas dimensões, e de imediato as forças daqueles homens físicas perderam-se. Eles perderam a resistência física e caíram prostrados diante do poder de Deus. Eu estou explicando para que você compreenda que o poder do Espírito de Deus, quando se manifesta de uma certa forma, com uma certa intensidade, não só as pessoas, é possível elas irem ao chão, como elas têm ações, atitudes que às vezes não é normal ter no dia a dia. Por quê, pastor? O poder do Espírito Santo, na verdade, gente, quando se manifesta, aleluia, é algo glorioso. E que você possa crer nisso. Talvez você ainda se pergunte, pastor, mas eu tenho dúvida acerca deste envolvimento, eu tenho dúvida acerca deste poder de Deus. Vamos lá, a Bíblia diz no livro de Mateus, está escrito aproximadamente ali por capítulo 17, versículos 5 ao 7. Se você olhar lá, diz assim, que Jesus ele subiu ao monte com Pedro, Tiago e João. E quando ele subiu, ele se adiantou um pouquinho mais à frente. A palavra diz que Jesus começou então a orar. E diz a Bíblia que ele começou então a se transfigurar, se transformar em um ser totalmente movido por luz, envolto por uma luz tremenda. E de imediato, a história bíblica diz que Elias e Moisés aparecem para Jesus e começam a conversar. A Bíblia diz que de repente uma voz sai do céu e diz assim, este é meu filho amado, a quem me comprazo, fazei tudo o que ele mandar. Está escrito na palavra que Pedro, Tiago e João prostrou, caiu, perdeu as forças e caiu com a cara na terra, no pó. Literalmente é isso que a Bíblia diz. Olha, eu quero que você compreenda que o poder de Deus, ele se manifesta na medida que você acredita. Talvez você se acostumou a viver um evangelho engessado. Este é um assunto polêmico, porque tem muitas pessoas que acham que Deus não pode fazer tal coisa, sendo que a palavra nos afirma que Ele vai muito mais além da nossa capacidade de pensar. Querido, você pode pensar o que for de Deus, por mais que você se esforce em compreender, a tua mente não é capaz de compreender o total de Deus. E quando a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 17, que os três, Pedro, Tiago e João, foram ao chão, foi por causa da palavra, da voz de Deus, que se liberou sobre aquele lugar. O que eu quero dizer para você hoje é que, quando o poder de Deus é liberado em certas proporções, coisas incríveis passam a acontecer naquele lugar onde o poder de Deus está sendo liberado. Para que você ajude a sua memória e você analisar tudo dentro da Bíblia, lá no livro de Atos, capítulo 9, versículo 3, ela fala de um certo homem. Eu vou abreviar o texto para você entender melhor. Diz que Paulo, que era um homem que tinha uma sabedoria tremenda, que tinha um conhecimento profundo acerca da lei de Deus. Este Paulo, diz a Bíblia, ele começou a perseguir os cristãos, o povo de Cristo, para entregar a Roma. A Bíblia diz que Paulo, a caminho de Damasco, ele teve uma experiência profunda. Diz a Bíblia que ele viu um clarão e automaticamente, aos poucos, ele foi perdendo as forças, ele se envolveu com aquilo e caiu no chão. E ficou por 3 dias cego. Aquela experiência que Paulo viveu foi tão grande, que dali ele se tornou um apóstolo de Cristo. Sabe o que eu estou falando para você? Que o Espírito ele quer te mover para regiões maiores, em experiências maiores. Porque, querido, a verdade é que não tem condições ou possibilidade
de um homem que vive uma experiência com Deus ser a mesma criatura. O que está faltando hoje para o Brasil, para o povo, para as igrejas e para muitos pastores, é viver uma experiência mais profunda com Deus. Porque a experiência com o Espírito Santo, ela nos transforma. É impossível alguém estar ou ter encontrado Deus em certos níveis e não ser influenciado por Ele. É impossível alguém andar com Deus e não ter os pensamentos de Deus dentro dele, porque a maior presença que é a de Deus, ela te envolve. E neste momento, quando a Bíblia diz que Paulo veio ao chão, se você estudar hermenêutica, exegésia, você vai descobrir que Paulo não caiu de repente. Segundo a teologia nos mostra que ele foi perdendo as existências e foi aos poucos caindo no chão. Era como se ele estivesse lutando contra aquela força para vir, e ele não foi aguentando, porque a força era maior do que as deles, e ele foi caindo ao chão. Sabe o que significa isso? Ele foi envolvido com uma presença sobre-humana, espiritual. Talvez você está aí e tenha sede de viver algo experiente, algo profundo com Deus, e você está se perguntando: Deus, é lícito ou é de Deus? Então eu estou te dando palavras, textos bíblicos, para que você possa compreender. A Bíblia também ela fala lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13, para ser mais exato. Ela diz que quando os sacerdotes se reuniram e começaram a tocar os instrumentos, a engrandecer o nome do Deus Todo-Poderoso, querido, a Bíblia diz que eles começaram a perceber a presença de Deus. A Bíblia diz que eles começaram a entoar e foram entoando, cantando. Chegou uma hora que Deus desceu com a nuvem da glória dele naquele lugar. A Bíblia diz que todos os sacerdotes, todos os levitas, todos os que estavam presentes no lugar, perdeu as forças e caíram no chão. Para você que às vezes questiona o poder de Deus, a Bíblia nos mostra em vários trechos que quando o poder de Deus se manifesta em certas proporções, coisas incríveis podem acontecer, inclusive a pessoa ir ao chão, ou a pessoa começar a ter reações que não é comum. Eu quero que você descubra isso por si só, analisando esses textos. Eu quero convidar você hoje a desfrutar de um poder maior do que você tem vivido. Eu tenho recebido de Deus um convite para acreditar naquilo que a palavra diz. Saiba você que antes de aderir a alguma coisa, primeiro eu analiso se é certo diante da palavra, eu analiso se realmente é aquilo que a palavra diz para mim fazer, e depois eu coloco em oração, para que então o Espírito confirme. E depois que eu comecei a descobrir até onde o poder de Deus pode me levar, que na verdade não tem uma medida, Deus é muito mais além do que você pensa. Saiba você que aquela palavra máximo, talvez você pense: poxa, eu cheguei no máximo de Deus. Máximo é uma percepção humana. Para Deus não existe máximo e nem limites de operações. Para Deus, para você é um milagre, para Deus é simplesmente um acontecimento. Então eu quero que você se permita, você mesmo, a experimentar o que Deus pode fazer. Por quê, pastor? O que é que me bloqueia? A incredulidade. Quando você deixa de crer nessas possibilidades que a Bíblia nos mostra, nessas condições de manifestação do Espírito de Deus, então você automaticamente começa a viver uma vida com Deus, mas limitada. E Deus tem muito mais para dar para você. Permita-se conhecer mais de Deus, porque com certeza Deus tem muito mais para te dar. E a Bíblia diz que então naquele período os homens caíram no chão, totalmente movidos, totalmente cheios, totalmente envolvidos pela presença de Deus, quando o Espírito do Senhor se moveu. Então eu quero que você alerte para isso, atenta-se, analise os textos que nós acabamos de falar. Aí você fala: pastor, mas espera aí, é somente isso? Querido, deixa eu falar uma coisa para você. O Espírito Santo, quando ele se manifesta sobre as nossas vidas, acontece coisas que, humanamente falando, é impossíveis.
Agora, sabe qual é o problema da maioria de hoje? Eu não estou aqui para determinar regras e nem limites, e muito menos enfatizar uma religião. Não, estou aqui para quebrar esse misticismo que muitos têm a respeito da manifestação do Espírito Santo. Talvez você está inventando uma fórmula para o Espírito Santo, sendo que na verdade já está preparada e vem de Deus para o homem. Talvez há igrejas e há líderes que determinam maneiras para o Espírito Santo agir, e sendo que o Espírito Santo, quando ele age com liberdade, ele leva a pessoa a viver e a conhecer coisas que ela não conhecia. Talvez você está dentro de um lugar onde limitou o poder do Espírito Santo, e você está vivendo um dia só, várias vezes, ou seja, todos os cultos acontecem as mesmas coisas, funciona da mesma maneira, que você já até decorou o que vai acontecer, o que vai ser dito. Posso te falar? Eu vou te mostrar um texto agora que a Bíblia diz que quando o Espírito Santo está no controle, coisas da terra começam a descer para o céu, e a igreja começa a viver em novidades de vida. Se você ler a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 39, a Bíblia diz de uma experiência de um dos apóstolos de Cristo, depois que Cristo foi subido aos céus, levado aos céus. A Bíblia diz de Filipe. Houve uma vez que um eunuco, que era um homem que trabalhava em cargos dado pelo rei, estava passando de carruagem. O Espírito falou com Filipe assim: Filipe, vá, o Espírito Santo, vá até este homem, monte dentro da carruagem dele, suba lá em cima e pregue Jesus para ele. A Bíblia diz que naquela época o Novo Testamento, de uma certa forma, estava ainda sendo escrito. Os discípulos, para pregarem Jesus, eles usavam as passagens do Velho Testamento. A Bíblia diz então em Filipenses que Filipe começou a pregar o que Isaías falou da vinda de Jesus. E de repente aconteceu uma situação, resumindo para você entender, que o Filipe e o eunuco desceram, batizou então o eunuco. A Bíblia diz que quando isso aconteceu, eles estavam perto de um rio, e o eunuco recebeu o batismo e aceitou a Jesus como Salvador. Quando isso aconteceu, a Bíblia diz que o Espírito Santo arrebatou a Filipe daquele lugar. O que é arrebatar? Ele tomou. Arrebatar é justamente isso aqui, ó. Você está me vendo agora e de repente você já não me vê mais. A Bíblia diz que foi exatamente isso que aconteceu com Filipe. Ele foi arrebatado por quase 100 quilômetros. Eu vou te explicar melhor para você entender a dimensão a qual o Espírito do Senhor operou ali. Filipe conversando com o homem, o Espírito Santo sumiu como se fosse ali algo espontâneo, e de repente, e quando o eunuco deu por si, ele estava sozinho, somente ele. Sabe o que eu estou falando para você? Os homens do século 21 aprenderam a limitar e permitir com que o mundo viesse a lapidar a fé e a capacidade deles entender Deus. Deus não se explica, se vive. Por mais que você, cientista, teólogo, venha tentar definir quem é Deus, homem nenhum tem este poder. Por mais que você venha estabelecer padrões para Deus operar, eu não sou capaz de impedir a ação dele. E quando a Bíblia fala desses textos, poderia falar vários outros aqui, que falam sobre homens que tiveram experiências com Deus. A Bíblia diz, para você compreender melhor, Davi, quando ele começou a profetizar com Samuel, a Bíblia diz, lá no livro de Samuel, por volta de capítulo 19, por ali, se você ler, versículo 23, por ali, a Bíblia diz que Davi profetizava, movido pelo Espírito do Senhor, diante de Samuel. Sabe o que a Bíblia diz? Que a presença de Deus foi tão intensa, que a Bíblia relata que o próprio Davi, ele arrancou a roupa e ficou ali nu. Pastor, como é que é? Ele ficou nu? Nu mesmo, querido, rolando na terra. Eu imagino se algumas pessoas que vivem hoje no século 21 enxergassem Davi naquela situação, ia pensar: esse homem está doido, esse homem está endemoniado. E a Bíblia diz claramente que é o Espírito do Senhor descera sobre Davi, ao ponto
dele ficar totalmente tomado. Eu não estou dizendo que você deve ficar nu, não é isso. Eu estou colocando para você que quando você crê na liberação do Espírito, sem botar bloqueio para ele te leva a lugares inacreditáveis. Ele coloca você para viver coisas profundas. Estude os textos que eu acabei de ler para você, que eu acabei de falar. E não foi só por uma vez que isso aconteceu com Davi. A Bíblia diz que quando Davi vinha trazendo a arca da casa de Obed-edom, ele ficou tão movido pelo Espírito que a esposa dele, Mical, ficou escandalizada. Saiu na janela e quando ela olha para Davi dançando, arrancando as roupas sacerdotais de louvor a Deus, totalmente movido pelo Espírito, ela olhou e disse: você está louco? Você está maluco? Sabe o que eu entendo nesse texto? Que quando alguém que não conhece o poder de Deus e até onde Deus pode levar, quando ela vê alguém movido totalmente pelo Espírito, ela fica maluca, ela não consegue entender e começa a dar título ou rotular aquela situação. No entanto, você vê muitas pessoas que falam: olha, a igreja do Caicai, olha, caiu endemoniada, e nem tudo é demônio. Eu quero que você compreenda as formas do Espírito Santo se manifestar. Eu quero que você compreenda as maneiras que o Espírito Santo pode tocar em você. Permita-se, não seja incrédulo, não deixe com que o mundo lapide a tua fé, não deixe com que pastores sem conhecimentos bíblicos neutralizem a tua fé. Vá nas vertentes que lemos hoje, vá nas raízes, vá na palavra e descubra que Deus tem uma grande obra para realizar em você, para que através de você o mundo saiba que Deus é poderoso. E eu já ouvi comentários que alguns falam assim: poxa pastor, isso veio lá dos Estados Unidos, de Benny Hinn, que é um pregador hoje muito conhecido. Eu quero falar para você que Benny Hinn, ele tem aproximadamente, até instantes atrás, 30 anos, 32 anos de ministério. E esse mover do Espírito Santo já vem muito antes de Benny Hinn. Aí alguém pode falar assim, como eu também já ouvi falar: poxa pastor, mas Benny Hinn, ele aderiu a essa visão de Kathryn Kuhlman, que é uma grande evangelista, uma grande pregadora que já Jesus já levou. E de repente, pastor, foi essa mulher, Kathryn Kuhlman, que Benny Hinn aderiu a essa visão. Aproximadamente, ela teve 35 anos atuante de ministério, que Deus usou ela, uma mulher, poderosamente. E Deus usava ela muito para fazer isso, descobrir coisas profundas. Só que não veio nem de Benny Hinn e nem de Kathryn, muito pelo contrário, veio do próprio Espírito do Senhor, veio de Deus, lá nos princípios da existência humana, da evolução humana. Então eu quero que você se baseie não por argumentos de pessoas que não conhecem a Bíblia, mas que você se baseie pela palavra de Deus, que nós acabamos de citar aqui nesse instante. Aí alguém pode falar assim: poxa pastor, mas espera aí, como eu posso crer nessa palavra na Bíblia, sendo que ela foi traduzida, foi mudada, teve várias interpretações? Deixa eu só passar um pouquinho para você a respeito da Bíblia, para que você compreenda como essa é a base da vida do homem. Teve um homem chamado Orígenes. Orígenes, ele viveu no finalzinho do 1º século. Orígenes foi um homem que ele pegou os papiros. O que seriam os papiros? Os primeiros papéis aonde estavam escritos os originais da igreja de hoje, aonde João escrevera, aonde Pedro também deixou as mensagens. Então esse homem chamado Orígenes, ele pegou toda aquela palavra e traduziu em alguns idiomas, e hoje é a Bíblia que nós temos. Eu quero que você saiba que este homem, ele tinha uma credibilidade muito grande por causa da posição dele de vida e por automaticamente ter pego nas mãos o papel original que os apóstolos escreveram. Então eu quero que você compreenda que quando Orígenes leu e escreveu, ele não
mudou aquela colocação, inclusive da do livro de João, capítulo 18, quando ele fala a respeito de os homens terem caído no chão quando o poder de Deus suou. Significa o quê? Se você pegar a exegese, fazer um estudo comparando, você vai ver que o original, no grego, latim, hebraico, aramaico, está escrito de fato que eles caíram com a cara no chão. Não existe outra expressão no original. Então eu quero que você compreenda que o Espírito Santo, ele não é limitado, ele vai muito mais além do que você conhece. E de repente você fala: Deus, eu quero conhecer mais. Por mais que você venha conhecer de Deus, ele tem muito mais ainda para que você conheça dele. Tá certo? E com toda certeza, Deus te levará a um lugar profundo. Eu me chamo Pastor William Calisto e medite nesses textos. Eu vou frisar rapidamente os textos aqui. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, fala do dia de Pentecostes. No livro de João, capítulo 18, versículo 6 em diante, fala também quando os homens caíram com o rosto prostrado no chão. No livro de Mateus, capítulo 17, versículo 5 ao 7 em diante, também fala de Moisés e Elias aparecendo, e Pedro, Tiago e João caindo com o rosto em terra. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 3, fala do envolvimento de Jesus Cristo para com Paulo, ao ponto dele perder as forças e cair literalmente no chão. Também no livro de 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 3 em diante, ela fala claramente, 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13, ela fala claramente a respeito dos sacerdotes prostrando ao chão. Deixa eu corrigir de novo, 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13, tá certo? Ela fala dos sacerdotes caindo ao chão. A Bíblia também, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 39, ela fala deste poder tremendo, ou seja, os homens caindo no chão e Filipe sendo arrebatado, tomado, transladado pelo Espírito de Deus. E a palavra também no livro de Samuel, capítulo 19, versículo 23, ela fala de Davi totalmente envolvido, tomado pelo Espírito de Deus. Estude esses textos e você vai ver muitos outros mais que falam a respeito do poder de Deus, tá certo? Vamos lá, Deus quer te levar a viver dias de poder. Que Deus te abençoe.